Fã de fantasia, hoje é mais um dia em que eu lhes trago a palavra de Brandon Sanderson. Hoje eu trago diversos motivos e também dicas para você finalmente embarcar na Cosmere. Quer uma dica? Comece agora! Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Opção Literária, um canal de literatura, então, mais voltado para fantasia e ficção científica. E já falando, então, da Cosmere, há uma estimativa agora em 2023 de que a gente chegue a um total de 60 histórias entre livros, novelas, contos dentro desse universo. Tá, mas o que é a Cosmere, Gisele? Explica isso direito. A Cosmere é a galáxia onde se passa grande parte das histórias do autor Brandon Sanderson. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo um pouquinho mais focado sobre a Cosmere mesmo, sobre alguns mistérios. Tem um pouquinho de spoiler, mas não é muita, mas para você compreender como que as coisas funcionam mesmo, como é que as coisas surgiram, como cada mundo é regido ali. É um vídeo bem legal, vou deixar aqui nos cards para vocês conhecerem um pouco mais. E sim, existe uma maravilha em acompanhar um universo compartilhado tão grande, né, gente? Como eu falei pra vocês, 60 histórias, né? Quando que a gente consegue ver hoje, né? É sempre divertido ver um mundo rico, né? Um mundo que compartilha histórias. E aqui a gente tá falando, assim, de praticamente um universo, né? Que tem vários mundos ali, né? Então, aqui, por exemplo, a graça é a gente compreender, então, o funcionamento, né, desse universo, porque o autor trabalha muito bem com esses mistérios, ele vai instigando a gente pra gente tentar entender o que compreendeu, pra onde que esse universo vai, a evolução também dele, né? É interessante demais acompanhar os crossovers, sabe? De uma história e a outra, e quando a gente vê, assim, que tem alguns personagens, assim, que ficam saltitando, sabe? De um universo para o outro. Na maioria das vezes as histórias se cruzam de forma mais misteriosa, então vem uma surpresa quando acontece, então também acaba sendo divertido. Fora que a gente sabe que o autor, ele tem grandes planos, né? Ele sabe para onde ele tá indo, ele sabe que ele criou algo grande, mas ele sabe que ele tem um começo, um meio e um fim, né? E a gente sabe que é algo grandioso. Mas o grande contraponto disso é que você sabe que às vezes quanto mais você dorme no ponto, né, ou demora para começar o universo, mais as histórias vão se acumulando ali para você. E quando você vai querer embarcar, tem um monte de coisa, né? Isso pode ser ruim ou não, né? É muita coisa para você ainda mergulhar ali naquele universo. Ou você pode ver isso de forma negativa e achar que, ai meu Deus, tem muita coisa para me atualizar, socorro. Não, gente, eu não tô aqui para te desencorajar. Muito pelo contrário, sabe? Eu tô aqui para te motivar, para te dar, assim, motivos para você começar logo a embarcar logo nessa galáxia, nesse universo. Acho que esse é o melhor momento para começar, né? Principalmente porque as histórias, elas estão chegando aqui no Brasil, elas estão sendo planejadas e tem histórias legais pra caramba, sabe? Te chamando, te esperando. Sem mais delongas, então, como é que esse vídeo, então, vai funcionar? Eu vou te apresentar, então, as histórias da Cosmere, né? E vou falar qual que é a situação aqui do Brasil, para você saber, então, qual que é a que você mais se identifica. Vou apresentar, sim, uma ordem de leitura. Não existe uma ordem certa, mas você pode muito bem selecionar aquele título aqui que você mais achar interessante começar por ele, sabe? Que tá valendo também. Bora lá começar essa lista. Começando, então, pelo queridíssimo Tres, A Garota do Mar Esmeralda. Então, esse aqui que é um volume único, que é, assim, um livro fresquíssimo, que foi lançado, então, esse ano
pela editora Trama, então, e foi lançado esse ano lá fora também. Foi um lançamento, assim, bem rápido, eu adorei como aconteceu. Eu queria que acontecesse com os outros também, mas eu sei que não é fácil. Esse aqui é um livro todo amorzinho, no estilo contos de fadas. Ele é baseado num livro que eu também amo muito, que é A Princesa Prometida, sabe? Então, a gente tem aqui a história de um grande amor proibido, e também tem uma história com humor, assim, muito peculiar, sabe? Com humor muito divertido. E o interessante é que esse livro aqui, ele é narrado pelo Royd, que é um personagem muito importante para Cosmere, que é um guarda-mundos. É um personagem que desde o início, assim, ele tá presente em praticamente todas as histórias da Cosmere. Ele tá sempre saltando de mundo em mundo. A gente não sabe ainda qual que é o propósito desse personagem. A gente sabe que ele é um mago, a gente sabe que ele é imortal, mas ele transita entre mundos, ele tá buscando algo, e quando ele estava aqui, então, no mundo de Tress, ele presenciou essa história, e por ele ser um guarda-mundos, né, por ele ser um contador de história, é ele quem narra essa história pra gente. E aqui, voltando pra história, a gente tem um mundo que é um personagem à parte. Praticamente todos os mundos da Cosmere são assim, né, porque o autor, ele entrelaça muito bem o sistema de magia junto com a construção de mundo. Cada mundo tem sua própria característica, suas próprias leis, sua própria investidura, né? A forma como a magia se manifesta. E aqui a gente tem, então, um mundo, né? Onde a gente tem 12 luas aqui em órbitas estacionárias opressivamente baixas, né, que são muito baixinhas no mundo. E de cada lua, então, é uma cachoeira, né, cintilante, de areia colorida, né? Cada lua tem uma cor, cada areia, então, tem uma cor. Cai nesse mundo e formam, então, 12 oceanos de esporos. A Tress mora, então, no Lunagre verdejante, né? Por isso que a gente tem aqui a Garota do Mar Esmeralda. Então, sim, os navios, eles navegam em mares de areia. Existe toda uma configuração ali que mostra que isso é possível. Existe uma ebulição ali que faz com que seja possível, então, eles navegarem por essas areias. Mas a gente não para por aí. Esses esporos que caem do céu, sabe, que está no ar, que tem mares e mais mares desses esporos, muitas vezes, na maioria das vezes, são mortais. Ou seja, se ele entrar em contato com a água, ele se transforma. O verdejante aqui, né, por exemplo, se ele entrar em contato com a água, ele se transforma em vinhas, assim, sabe? Em vinhas, assim, tipo, árvores, assim, gigantes, né? Então imagina se entra esporos, sei lá, no seu nariz, no seu olho. Aí acabou pra você, né? Então é uma coisa muito bizarra. E eu lembro que quando eu tava lendo esse livro, eu não conseguia, assim, me conformar. Como que as pessoas conseguiam conviver com isso, sabe? Porque é uma coisa muito bizarra e é muito mortal, sabe? E muito sinistra. E a Tress, ela leva uma vida bem pacata, uma vida tranquila, né? Todas as pessoas ali da ilha que ela vive é assim porque é um local que as pessoas não podem sair dali, né? Então é um lugar bem tranquilo, ela não tem tantas ambições, mas ela gosta muito, ela é apaixonada pelo Charlie, né? Que apesar de não admitir, é o filho do Duque, sabe? Então os dois têm ali sentimentos um pelo outro, mas eles nunca dariam certo, né? Porque ela é uma garota simples, ela lava as janelas da mansão dele. E aí quando o pai dele sai, então, com ele pra levar ele pra encontrar uma noiva, ela fica muito triste, mas ao mesmo tempo ele resiste bastante, ele resiste tanto que algo muito misterioso acontece com Charlie, então. E aí a Tress, que é essa garota super tranquila, que não tinha tantas ambições, se vê então tomando a atitude de ir até o seu amado
então, em busca dele, né, procurar por ele, pra tentar resgatá-lo, né. Então, é super fofo. No primeiro momento, você se pergunta, meu Deus, como que essa garota que nunca saiu de casa, né, primeiro, vai conseguir sair da ilha, né, que é proibido, não tem como sair dali. Segundo, como que ela vai conseguir sobreviver nesse mar de esporos mortais. Então, assim, é só coisa absurda nesse livro. Mas eu sei que esse é um livro, então, não é um livro, assim, com tanto romance. A gente tem mais ali o romancinho no começo, que é ele que dá o start, então, pra essa história, né? A gente acompanha, então, a Tres numa jornada muito incrível, sabe, de aventura, e ela conhecendo pessoas, novos amigos, ela se vê em meio a piratas, em meio a oceanos de esporos mortais piores do que o verdejante. E ela é uma personagem que evolui muito, e ela é muito gostável. Aliás, esse é um livro muito gostável, sabe? Que você lê, assim, com um sorrisinho no rosto, assim, e que você quer abraçar ele no final, sabe? Porque é muito gostosinho. Então eu acho que é uma ótima entrada pra Cosmere, porque de cara você conhece um personagem que é muito importante, que é o Royd, e ele acaba divagando, assim, né, no decorrer da leitura. Quem já está, né, nesse universo há algum tempo vai pegar algumas coisas, mas quem não está, eu acho que vai se sentir instigado pelas coisas que ele está falando, porque você vai querer compreender tudo sobre esse universo. Então, eu acho que essa é uma ótima porta de entrada, e assim, a escrita do autor tá redondinha, é uma aventura também redondinha. Então, eu super recomendo você começar na Cosmere por Tres, a Garota do Mar Esmeralda. Minha próxima recomendação, então, é Elantris. Eu sei que esse é um livro físico esgotado, mas o e-book dele ainda está disponível. E até onde eu tinha visto não era muito caro, então é uma leitura acessível. Até o momento, a gente pode dizer que esse é um livro único também. Mas o autor tem pretensões aí de trazer continuações em breve para esse livro. E assim, Elantris foi o primeiro livro publicado pelo autor. Por isso que muitas vezes a gente fala para vocês não irem com muita sede ao pote, né, dessa leitura aqui, né? Principalmente se você já leu mais coisas do autor e às vezes vai ler esse daqui, às vezes vai estranhar algumas coisinhas, porque aqui ele estava aprendendo ainda, não é o Sanderson ainda que a gente conhece hoje, apesar da gente já ver muito da característica dele aqui. Mas eu vou explicar melhor o que eu acho sobre esse livro para vocês. Primeiro, vamos então à história. Aqui a gente tem uma cidade caída chamada Elantris, onde antigamente, então, existiam deuses resplandecentes nessa cidade. Ela brilhava com magia. Era completamente o oposto do que a gente tem hoje. Hoje, Elantris é uma cidade moribunda, onde residem apenas os tocados pela maldição, né? São pessoas que, assim, um certo dia você acorda e seu cabelo começa a cair, né? A sua pele começa meio que a apodrecer, assim, a ruir, como a cidade de Elantris, né? E essa maldição acabou tocando o príncipe Haldane, né, o príncipe de Arelon, que é, então, a cidade vizinha, aqui o reino vizinho de Elantris. Ele estava prestes a se casar com a princesa Sarene, né, ali do reino vizinho também. Quando aconteceu isso, então, ele teve que ser levado às pressas para Elantris, então, né. Só que como isso ia acabar meio que manchando ali, né, a reputação, ia ser algo que não ia ser legal, né, pro rei, eles decidiram abafar, então, essa informação de que a maldição tocou o príncipe Haldane, então, e simplesmente falar que ele morreu. Só que a princesa Sarene estava, então, de chegada ali em Arelon para finalmente conhecer, né, quem que vai ser o seu marido, porque eles só se conheciam por cartas, eles ainda não se conheciam pessoalmente. E aí, quando ela chega lá, ela descobre que ela já tá viúva por conta de um contrato. E ela fica com a pulga atrás da orelha, porque foi tudo muito rápido, então ela desconfia que
tem alguma coisa errada, e tem alguma coisa errada acontecendo também ali na cidade. E isso envolve uma figura também recém-chegada, que é o Rathen, um sacerdote muito importante, Shu-Deret, que vem de outro local, que chega ali então com uma missão especial. Ele precisa então conquistar aquele reino, né? Converter aquele reino de qualquer forma, sabe? Ele vai tentar, claro, pela lábia, mas a ideia é usar a força também, se preciso. Então, a gente tem aqui esses 3 pontos de vista. Eu lembro que quando eu li, né, esse livro, há muito tempo atrás, eu acho que foi em 2015 ou 2014, eu me apaixonei por esses 3 pontos de vista, sabe? O Haldane, ele é um personagem extremamente otimista, tava dando tudo errado com ele, e ele continuava otimista, e eu falava, gente, eu quero ser assim, sabe? Eu quero ser exatamente assim. A Sarene é uma personagem extremamente inteligente, e o local ali que ela se coloca, muita gente não dá muita moral pra ela por ela ser mulher, então ela se aproveita disso, sabe, da ignorância das outras pessoas, e ela come quieto assim, mas ela faz muita coisa, ela é simplesmente incrível. E tem o Rathen também, que é esse personagem antagônico, mas que eu simplesmente não consegui odiar, porque ele também é um personagem muito bem construído, mas é que o Sanderson sempre traz muitas discussões interessantes quando o assunto é religião. Então, esse é um livro muito gostosinho. Eu acho que as ressalvas que eu falei pra vocês é que ele tem um ritmo lento em alguns momentos, a famosa barriguinha, e o final, ele é um tantinho corrido, e algumas coisas ali que acontecem, você fica meio, sabe? Você percebe um pouquinho, tipo, esse livro foi o início do autor, sabe? Eu acho que dá pra perceber quando você relaciona com os outros. Mas ainda assim, é um livro muito gostosinho e que eu recomendo, sabe? Que eu não troco a experiência que eu tive com ele porque foi muito gostosa. E esses personagens são muito bons. A parte do universo é muito bem construída. Isso ele já tirava de letra desde o comecinho, sabe? Foi muito legal. Então é essa a mensagem. Leia Elantris também, porque super vale a pena. Agora chegou a vez dela, da maior série da Cosmere, né? Em quantidade de livros, por assim dizer. Mistborn, eu peguei o livro errado. Agora sim, começamos certo. Peguei aqui Mistborn, então, o Império Final. Como eu falei pra vocês, então, essa é a maior série, então, da Cosmere, porque a gente tem 2 eras finalizadas. A primeira era com 3 livros, a segunda era com 4 livros e alguns contos ainda, né, pelo meio do caminho. Situação no Brasil, se você quiser comprar, ainda é possível, então comprar o e-book do box da primeira trilogia. É um preço salgadinho. Mas se você levar em consideração que tem 3 livros ali, talvez você ache que compensa esse valor. Ou se não, se você lê em inglês, tem essa opção. Ou ainda, a editora Trama está com direito, então, dessa série completinha, tanto da primeira quanto da segunda era. E eu acredito que em breve aí eles vão lançar. Eu acredito que bastante em breve, tá? Então é isso. Agora vamos falar sobre a história. Antes de falar sobre a história, tem uma série sobre Mistborn, então aqui no canal, que na verdade é feita, né, pelo Abducast, mas eu já postei aqui no YouTube também, que eu faço uma série então que eu falo sobre todos os livros, eu faço o resumo deles, faço a resenha, faço leitura do primeiro capítulo, tem diversos vídeos então sobre essa série. É uma série que tá em andamento ainda, que eu prefiro finalizar até a segunda era, e quem sabe se tivesse a terceira era eu vou estar falando ainda de Mistborn. Então se você estiver interessado, corre lá então para acompanhar. Agora sim, então, sobre a história. Aqui a gente vê um mundo pós-apocalíptico, então. Existiam profecias envolvendo um herói que ia salvar o mundo, mas, ao que tudo indica, esse herói falhou. Então, esse mundo agora, ele vive cercado por brumas e também cinzas que caem do céu. A gente vê uma tremenda desigualdade aqui social, né, entre a nobreza e também os Ska. A gente tem
um imperador tirano, né, que governa esse mundo há 1000 anos. E é nesse cenário, então, que a gente conhece o Kelsier e a sua trupe de ladrões. O Kelsier que sobreviveu, então, à maior prisão que tem aqui nesse local, e quando ele saiu, então, seus poderes alomânticos foram aflorados, né? O poder de alomancia aqui nesse local é que você engole metal e você queima esse metal e ele te dá um tipo de poder, né? Cada metal dá um poder diferente. Então, se você queima um tipo de metal, né, por exemplo, ouro, você é um alomântico X, né? Se você queima outro tipo de metal, você é um alomântico Y. No caso, o Kelsier, ele consegue, né, queimar todos os metais, então ele é um Mistborn, né? Ele é um nascido da bruma. E aí, o Kelsier e a sua equipe, então, tem um alvo muito claro, que é a nobreza, né? Então, depois de dar diversos golpes, eles vão mudar um pouquinho, né? Vão subir mais um pouquinho ali o alvo. E o próximo ataque, então, um pouco mais ousado. Ele deseja atacar o próprio, né, Senhor Soberano. Ele quer descobrir, então, qual que é o segredo dele, o porquê que ele continua vivo durante 1000 anos e quer destronar ele também, né? E aí, só que para isso, então, ele precisa fortalecer a sua equipe e ele quer, então, ir atrás de mais um Mistborn, né? Só que assim, os Mistborns aqui nessa história, geralmente são tudo da nobreza, né? Porque é meio que uma dádiva. Só que existem bastardos, né? Assim como o próprio Kelsier. E ele descobriu uma garota, que é chamada Vin, que tem bastante potencial para fazer parte, então, da sua equipe. Só que ela é uma garota bastante desconfiada, que já sofreu um bocadinho, muitas perdas, e vai ser um pouco difícil para ela, então, pensar em fazer parte ali de uma equipe. E, gente, essa é uma história, assim, com personagens apaixonantes. O Sanderson é muito bom criando personagens. E o Kelsier é, assim, um dos meus personagens favoritos de toda a Cosmere. E a Vin, ela não fica muito atrás. Ela é uma personagem, assim, que eu gostaria de guardar pra sempre. E não só eles, tem outros personagens aqui também que são incríveis. E essa é uma trilogia, assim, que eu considero perfeita. A gente vê agora no primeiro livro, por exemplo, todo esse elemento do heist, né, que são ladrões e coisas impossíveis para fazer, sabe? E é tudo muito gostoso de acompanhar. E esse sistema de magia de Mistborn é um dos melhores, assim, da Cosmere, sabe? Porque é uma coisa, assim, de fazer sua cabeça pirar, mas quando você começa a entender, é muito bom, sabe? É muito gráfico e é muito, muito, muito bom mesmo, gente. Sério, não é à toa que essa é uma das melhores séries do autor, porque o conjunto realmente é muito, muito bom. O lema dessa história é sempre há outro segredo. E, gente, assim, esse poderia ser o lema da Cosmere, né? Porque sempre tem uma história nas entrelinhas, sabe? E quando você descobre essa história, tem outras entrelinhas e por aí vai, é uma coisa infinita, né? Sempre tem outro segredo mesmo. E sempre quando você descobre e acha que sabe tudo, tem mais alguma coisa rolando, sabe? Então é incrível, gente. Essa jornada aqui é uma das minhas favoritas do autor. Então eu super recomendo para vocês começarem a ler por esse livro também. Minha próxima recomendação para você embarcar na Cosmere, então, é Warbreaker. Antes da gente, então, iniciar essa história, primeiro, esse é um livro que não tem aqui ainda no Brasil, mas eu acho que o inglês dele é muito facinho. Se eu conseguir ler, eu considero super facinho, porque meu inglês é super capenga. Mas se você ainda não lê inglês, esse também é um livro no qual a editora Trama comprou os direitos. Então eu aposto que vem aí muito em breve. Agora a gente vai para a história, né? Eu acho que tá bem fresquinha ainda aqui na minha memória. Porque eu li recentemente e aqui a gente tem 2 lugares onde a gente vê a tensão muito forte ali entre eles. Parece que assim, um respiro é capaz de causar uma guerra, sabe? Então a gente tem um relacionamento muito
tenso entre Idris e Halandren. E a gente tem também um tratado entre esses dois reinos, né, no qual a princesa mais velha se casaria com o rei deus ali de Halandren, né, o Susebron. Só que o que acontece, né? Essa tensão começou a ficar cada vez mais aflorada e o pessoal ali de Halandren começou a pressionar, né, com relação a esse tratado, porque eles queriam que a noiva fosse enviada, então, para se casar com o rei deus ali, né? Só que aí o rei, então, ali de Idris, ele começa a ficar um pouco aflito porque ele tá com medo da guerra e ele quer começar a se preparar. E ele quer ter ao seu lado, né, as melhores pessoas, né? Só que aí ele fica pensando também, né, a Vivena, que é a filha que foi preparada para se casar com o rei deus, ela sabe se portar, ela foi preparada durante toda a vida, ela foi, então, educada e tal. Por outro lado, ele tem uma outra filha, coitada, né, que ela é toda, assim, molecona, né, ela faz o que quer da vida, ela não segue muito bem a educação, sabe, ela é meio rebeldezinha. Então, ele fica pensando, bom, eu acho que eu quero mais ter ao meu lado a Vivena do que a Ciri. Se for ter que abrir mão de alguma filha, eu pensei, gente, ele tá preferindo jogar a filha mais nova aos leões, sabe? A filha que ele gosta menos. Mas enfim, ele encontrou uma brecha ali no tratado, onde ele viu que ele poderia então enviar a filha mais nova, a filha imprestável, no lugar da Vivena. E aí foi o que ele fez. Só que aí isso desconfigurou tudo ali a cabeça das filhas, né? Então a Ciri, né, a filha que até então se achava imprestável, ela falou, caramba, meu pai tá confiando em mim, sabe? Então eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que dar orgulho pra ele, eu tenho que perceber o que tá acontecendo, sabe? Ela queria entender o que o pai dela queria dela ali, pra ela responder à altura. Coitada, mal ela sabia. Em contrapartida, a Vivena, a outra irmã, ela ficou completamente confusa. Primeiro que ela ficou pensando muito na Ciri, tipo, sabe, o que vai acontecer com a minha irmã? Porque ela não tem preparação, né? Ela não sabe se portar direito, ela não sabe, ela não foi preparada. E o que vai acontecer comigo? Porque a minha vida inteira eu fui preparada para isso. E agora eu vou virar a imprestável, porque sem isso eu não tenho o que fazer, né? Eu não tenho propósito. E aí o que a Vivena faz? Ela pega e vai atrás da Ciri, então, em Halandren, para tentar descobrir o que tá acontecendo. Então a gente tem essa trama dessas duas irmãs tentando lidar com essa tensão e essa guerra. Então, já que a tensão maior vem desse lugar, né, que é Halandren. Então, já que elas estão lá, talvez elas podem fazer alguma coisa para impedir essa guerra, né? E aí a gente tem esses locais, eles são muito diferentes, né? Eles são muito opostos. Um lugar, então as pessoas são mais humildes, são mais altruístas, né? E o outro é muito luxo, muito júbilo, muita expansão. Então, por exemplo, a Vivena, que foi preparada a vida toda, né, pra viver lá, ela sofre muito com isso. A Ciri já é mais cabeça aberta, ela já chega lá e fala, que da hora, né? Tipo, amei isso aqui. E a Vivena já fica meio retraída, né? Então é muito legal esse livro, gente. Eu queria muito... Gente, se eu soubesse que ele fosse tão legal, eu teria tentado ler antes. Aqui também tem um dos meus personagens favoritos da Cosmere, que é o Lightson, que é um deus aqui também, né? Porque aqui em Halandren a gente tem um lugar que, assim, parece muito com o Olimpo, sabe? É o Olimpo do Sanderson, esse aqui, né? Porque a gente tem um panteão ali de deuses e quando uma pessoa morre e ela volta, então, e ela é trazida de volta à vida, ela vira um deus, então. Como se Susebron fosse Zeus, sabe? E aí a gente tem os outros deuses. E é um bando de gente que não faz nada o livro inteiro e só fica lá tomando vinho, comendo uvinha, sabe? E as pessoas
ficam indo lá se humilhando para esses deuses e eles não fazem nada. É, assim, uma piada. Eu acho que o que é interessante destacar aqui nesse livro é que existem alguns mistérios muito legais, como, por exemplo, quem é o vilão? Você fica o livro inteiro tentando descobrir quem é que tá tentando fazer a guerra, sabe? Existe muita tensão, mas quem tá criando essa tensão? As coisas estão acontecendo e você fica tentando descobrir quem que é o vilão. É Suzebron, sabe? É aquele ali? Não, é esse deus aqui, sabe? Não, esse aqui tá causando intriga. Esse sacerdote aqui. Isso é muito legal, sabe? Porque geralmente nas histórias do Sanderson a gente tem o antagonista bem demarcado, né? Não todas, mas quase na maioria a gente tem. E aqui não. É o livro inteiro a gente tentando descobrir quem é o problema, sabe? Quem que tá causando toda a confusão. E a gente tem uns plot twists também muito interessantes aqui. A gente tem a Nightblood, eu tinha que falar dela, e o Vasher também, que são dois personagens incríveis. Eu fiquei muito triste porque tem pouco deles, e eu espero que, acho que vai ter continuação desse livro também. Eu espero que tenha mais continuação e que tenha um foco maior neles, sabe? Porque tinha potencial pra virar personagem favorito também, só que eu tive pouco deles, sabe? E a Nightblood, como eu falei pra vocês, é uma espada senciente, maligna, muito perigosa. Assim, se uma pessoa de cabeça fraca pegar ela nas mãos, assim, vai fazer muitos estragos, não vai conseguir resistir, mas ela é muito divertida também. Então, esse é um livro muito legal. Vai ter um vídeo meu em breve falando mais sobre essa história aqui. E eu vou refazer essa capa. Eu vou refazer, então é um vídeo que tá quase pronto, mas falta alguns, falta sentar e gravar ainda, né, mas é legal. Eu acho que é um livro muito legal para você treinar seu inglês, porque ele não é difícil, é um livro legal para você começar na Cosmere também. Eu amei demais esse livro. E eu recomendo para vocês também. Por último, mas é claro, não menos importante, eu também recomendo você começar a Cosmere por O Caminho dos Reis. Mas eu recomendo com uma ressalva. Essa aqui é considerada a obra máxima do autor. Então, esse é um livro muito redondo em termos de escrita, enredo, construção de personagens. Ele é muito redondinho mesmo. Então, se você for começar na Cosmere por O Caminho dos Reis, saiba que quando você for ler outro livro do autor, você vai ter que voltar um pouquinho, sabe? Porque essa aqui realmente é a obra máxima, é onde ele tá dando tudo dele. Mas se você tiver muita vontade de começar por esse aqui, só vai, entendeu? É uma aventura deliciosa, é um livro com mais de 1000 páginas, mas não parece, porque é uma delícia, gente. E aí você, no meio do caminho, você até fala, nossa, que bom que esse livro é grande, sabe? Que bom que eu vou continuar lendo essa história gostosa por mais um tempo. Então, essa é a ressalva que eu falo pra vocês, mas vamos falar então sobre a história, né? A história é mais superficial, tá, gente? Porque existem tem segredos aqui também, tá? Histórias dentro de história. No início dessa história, a gente tem um tratado entre um reino chamado Aletkar e uma raça parche-indiana. No meio desse tratado, as coisas dão muito errado, porque essa raça parche-indiana acaba contratando um assassino para matar o rei, então, de Aletkar. Ou seja, aquilo que era para dar muito certo, né, nessa festa para comemorar o tratado, acaba rolando meio que uma traição. Esse dia fatídico é um dia muito importante, teve muita consequência pro decorrer, então, dessa história de forma geral. E aí, a gente tem, alguns anos depois, as consequências, né, disso é uma guerra. A gente tem um lugar que é chamado de Planícies Quebradas, que é onde essa guerra, então, acontece, né, dos aletianos contra os parche-indianos, né, que é uma guerra
de vingança. Uma guerra que começou como vingança, mas depois meio que se transformou em outras coisas. A gente tem primeiro, então, o Dalinar, que é o irmão do rei Gavilar, que morreu. E aí a gente vê ele bastante abalado pelo que aconteceu, porque ele deveria estar com o irmão ali para proteger ele e ajudar ele a lidar, né, com o assassino, mas ele tava bem assim, bêbado no dia. Então isso acabou meio que traumatizando ele. E ele vem tentando mudar desde então, né, para proteger o filho do Gavilar, que agora é rei, o Elhokar, para não deixar que isso aconteça de novo. E ele vem tentando seguir ali muitos passos do irmão, né, então vem tentando seguir o livro, né, do Caminho dos Reis, que o irmão também seguia. Ele vem tentando reparar o erro que ele cometeu. Não dá para segurar esse livro o tempo todo. Ele se culpa, né, pela morte do irmão. E aí a gente tem outro personagem também, que é o Kaladin, que era um cirurgião. E aí ele passou a servir também no exército, né, porque ele luta bem, ele se dá bem com a lança e tal. E ele foi pro exército para proteger o irmão, né. Só que as coisas acabam dando muito errado ali para ele e ele acaba como um escravo. E ele chega também até as Planícies Quebradas, né? E ele vai trabalhar como um carregador de pontes lá. E, gente, é um negócio muito absurdo, porque nas Planícies Quebradas a gente tem diversos platôs. É como se fosse pega um prato assim, você quebra e fica tudo rachadinho, né? E aí para ligar um platô a outro precisa de pontes, né? E aí são homens que carregam pontes pesadíssimas assim pro exército poder passar e combater. E aí nesse universo a gente tem os Esprenos, que são manifestação de tudo assim que tem, né? De ideia, de criação, de tudo assim, né? Então, de sentimento, fogo, tem Esprenos de fogo, Esprenos de cansaço. Então, tudo assim tem os Esprenos. E o Kaladin percebe que um Espreno de vento, em especial, tá sempre seguindo ele, até que, não contente em segui-lo, também começa a conversar com ele. E aí é meio que uma salvação para ele, porque ele tava muito baixo astral desde que as coisas começaram a dar só errado para ele. E aí ele tem essa Espreno, então, na vida dele. E aí, né, a gente tem também, né, uma personagem que chama Shallan, que o pai dela morreu e tinha um transmutador que era o que dava riqueza ali para a família, né? Esse transmutador, ele era ilegal. Ele transformava, então, as coisas, né, as terras dele, essas coisas tipo em pedras preciosas. Ele estava enriquecendo por conta desse transmutador que ele tinha, que é ilegal, né? E aí, desde que o pai morreu e o transmutador quebrou, ela e os irmãos ficaram aflitos, né? Como que eles iam encarar, então, as pessoas que estavam cobrando as coisas, né? E quem queria lidar com o pai e tal, porque o pai era um cara muito difícil, tava lidando com uma galera meio enigmática também. E aí ela tem uma ideia de Jericho. Mas na verdade, gente, essa ideia, acho que pra mim foi só um pretexto pra ela sair, né? Porque ela vivia num ambiente ali muito complicado. Ela pensou, bom, eu vou ir até a Jasnah Koli, que é sobrinha do Dalinar, e eu vou falar que eu quero ser a pupila dela. E eu sei que ela tem um transmutador. E aí, quando ela me aceitar como pupila, eu troco o transmutador quebrado e eu volto pra casa com o transmutador que tá pegando. Gente, doidinha. E aí, as coisas vão dar certo. É lógico que não, né? E aí ela acaba saindo, então, de casa, indo atrás, então, da Jasnah pra se tornar a pupila dela. E a Jasnah é uma personagem maravilhosa, a parte inteligentíssima. As partes delas, inclusive, pra conhecer esse universo, assim, são muito boas. E é isso, sabe? Não é uma premissa tão convencional. Porque eu acho que eu não sou capaz de dar uma premissa tão convencional sobre essa história. Mas eu acho que é um pontapé, sabe? A gente vê esses 3 personagens, assim, cada um em um lugar.
E aos poucos as coisas começam a se juntar. Mas o que eu posso falar pra vocês é que quando eu li esse livro, assim, não tive como segurar as expectativas, até porque falavam que era a obra máxima do autor, e eu já sendo fã do Sanderson, cheguei com altas expectativas e ainda fui surpreendida. Porque esse livro é uma delícia, realmente, assim, é uma carta de amor, assim, é fantasia, porque é muito gostoso. Você quer, assim, dissecar o livro porque você quer compreender tudo, e ele coloca tantos mistérios, é tanta coisinha, sabe, que não dá pra você entender, que é só lendo mesmo. O universo, gente, é maravilhoso. Aqui a gente tem um universo que ele é regido pelas Grã-Tormentas, né? São Grã-Tormentas, tem todo um calendário, sabe? Só de Grã-Tormentas, pra você se preparar, se organizar, que são, assim, tempestades colossais, e esse mundo, ele é moldado, então, de acordo com essas tempestades. Então, tudo, a sociedade, a forma como as casas são feitas, animais, sabe, fauna, flora, tudo, então, é moldado de acordo com essas Grã-Tormentas, sabe, os animais todos têm carapaças, sabe, é muito difícil a gente ver grama, assim, as gramas que tem, geralmente, elas saem pra fora e elas se escondem, então, é um universo vivo, sabe, é um universo muito rico, e o sistema de magia, assim, a gente vai descobrindo aos poucos sobre ele, e tem muita coisa, assim, sabe, pra descobrir. Eu tô lendo atualmente o segundo livro, eu tô encantada, sofrendo, eu tô sofrendo um pouco, mas eu tô, assim, ainda encantada com esse universo, porque é muito bom, é muito bom mesmo, gente. É indiscutível que é a obra máxima do autor, e é delicioso. É delicioso. É esse tipo de livro que faz você pensar que você ama, sabe, fantasia e como que é bom gostar de ler. Ufa, gente, eu acabei. Eu acho que eu dei para vocês muitos motivos para começarem na Cosmere já. Agora para ontem. Muitos livros, então, que estão acessíveis aí para vocês, que estão aí pertinho de vocês, e outros que estão chegando aí muito em breve, pode esperar que vem. Agora eu quero que vocês me contem aqui se vocês já começaram, em que pé que vocês estão, quais livros que vocês já leram, ou se você não começou ainda, me conta qual que você ficou com vontade de ler. E depois que você ler, volta aqui para comentar de novo também. Espero que você tenha gostado, então, desse vídeo que eu fiz com muito carinho. E se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixe também seu like se você gostou do vídeo e compartilhe com os amigos. Até o próximo!